O Senhor nos conhece. Ele sabe o que pensamos. Ele sabe nosso modo de agir. E Ele sabe, muito antes de nascermos, se nós iríamos morar com Ele ou de fato nós iríamos estar separados dele. Como cristão, é nosso dever falar da palavra, insistir e falar as verdades que as Sagradas Escrituras nos revelam. Sabemos que as pessoas não têm paciência nem prazer em ouvir a palavra, porque a palavra, ela, para muitas pessoas, se torna um fardo e se torna uma carga difícil de querer carregar. E algumas pessoas já dizem que Deus é muito exigente. Mas como evangelista, como fazemos missões em falar do Evangelho, porque missões não é só ir em outro continente, mas missões é quando eu falo do amor de Cristo a todo momento, quando falamos para nossa família que amamos, para nossos amigos. Sabemos que poderemos ser rejeitados, porque nem todos vão ter as mesmas fé que temos. E nesse momento, sabemos que o principal papel de Cristo foi vir a este mundo e morrer pelos nossos pecados. Ele morreu para que pudéssemos ser salvos do pecado. E Ele ressuscitou no terceiro dia, por meio da obra redentora de Deus Pai Todo-Poderoso, para que pudéssemos ter a vida eterna com Cristo. Cristo veio e anunciou o Evangelho. E Ele falou de muitos assuntos. Ele falou que o homem tem que mudar sua conduta, que o homem tem que se arrepender dos seus pecados e que o homem deve confiar em amar a Deus de todo o coração. Mas muitas vezes acabamos nos perguntando, será que o nosso comportamento, a nossa atitude como cristãos, ele tem de fato seguido aqueles princípios que a palavra de Deus tem nos dito, tem nos falado por meio das Escrituras? E Cristo ensinou várias coisas. Ele ensinou que teremos vida eterna, mas Ele ensinou também que aqueles que de fato são obedientes a Deus e não seguem os seus mandamentos irão perecer. Até a um chamado de inferno. Não sabemos como será. É um assunto delicado quando se fala de inferno, mas a vida eterna existe de ambos os lados, para aqueles que vão morar com Cristo e para aqueles de fato que vão de fato estar longe da presença gloriosa de Deus. E em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Cristo ele estava ali falando de dois caminhos. Nesse momento que ele estava anunciando o Evangelho com seus discípulos e a multidão que estava ao seu redor, Cristo falou assim: entrai pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil leva para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é o caminho difícil e leva para a vida, e poucas pessoas encontram este caminho. E Cristo fala de dois caminhos. Ele fala um caminho que leva ao inferno e um caminho que leva ao céu. As nossas escolhas, por não querer obedecer o mandamento de Deus, vai nos levar para o inferno, segundo a palavra de Deus aqui. E a obediência, a renúncia de nós mesmos e o confessar a Cristo como nosso Salvador, porque não somos pelas nossas obras, vai nos conduzir à vida eterna. Será que eu tenho uma escolha? Será que de fato eu posso de fato escolher um dos dois caminhos? A Bíblia fala aqui que um dos caminhos, que é a porta larga, ele é fácil, porque você é iludido com falsas doutrinas. Eu vou ser um crente acomodado, um crente que vai pensar assim: eu sou salvo pela graça e não preciso fazer nada. A porta larga vai me dar uma condição, me tornar um servo infiel.
A porta larga vai me conduzir para doutrinas enganosas e um tipo de relacionamento que Deus não permite, ou que Deus não deseja para a gente. Já a porta estreita, que aqui Cristo fala, que é um caminho difícil, esse caminho que leva à vida, ele fala a vida eterna aqui, é um caminho de renúncia, é um caminho de busca constante em viver o Evangelho, de perdoar as pessoas, de amar aqueles que de fato são diferentes de você, de poder cuidarmos uns dos outros. É como Cristo fala, não devemos fazer aos outros aquilo que Ele não quer que faça a gente. Então, se você quer o bem de alguém, faça bem aos outros, e assim que essa pessoa também faça o bem a você. Então, Cristo nos ensina que de fato essa porta estreita, que é uma submissão a Deus e a confiança em Deus por meio de Cristo, ela é muito difícil, principalmente no mundo a qual vivemos por meio do egoísmo e onde não podemos ser de fato constrangidos, que já reagimos com blasfêmia, com xingamento, com ofensas, com humilhação no nosso próximo. Quando Deus não nos responde às orações, nós vamos reclamar, porque achamos muitas vezes que somos mais merecedores que o nosso vizinho, que o nosso próximo. Não somos. Deus, Ele sabe, Ele nos conhece, Ele sabe muito bem a razão por que agimos assim. E dois caminhos, e aí muitas vezes a nossa atitude faz com que a gente possa meditar mais na palavra. Agora, em Marcos capítulo 9, versículo 48, Cristo fala assim: ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Cristo parece aqui que Cristo está falando do inferno. O Cristo está falando de algo que está reservado para aqueles de fato que não obedecem a Deus. É um assunto muito complicado, que não sabemos como de fato vai ser o inferno. Sabemos que lá é um local da total ausência de Deus. Você não vai ter Deus, você não vai ter a oportunidade de se arrepender mais lá. A gente, como crente, devemos ser sal. Ir lá, evangelizar, ser luz, mostrar o caminho certo. Mas isso não depende de mim, não depende das minhas obras, depende da conversão por meio do Espírito Santo. Façamos a reflexão hoje. Não brinque de ser crente e não viva uma vida morna, fria. Não deixe que os prazeres do mundo lhe afaste da vida eterna. Não deixe que a sua zanga, o seu orgulho, a sua teimosia faça com que você perda o melhor de tudo, que é a vida eterna lá de Cristo. Sabemos que somos salvos pela graça, mas não é porque somos salvos pela graça é que agora devemos ficar sentados esperando e não fazendo nada. Será que se eu creio numa fé e tenho uma razão, eu não posso agora compartilhar com o meu próximo? O céu existe e o inferno também existe. A palavra de Deus nunca passará. Todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus nunca passará. Lembre, o sangue de Cristo na cruz foi derramado por todo aquele que nele crê. E não devemos crer somente de boca. Não somente de boca. Embora sejamos salvos pela graça, devemos também confessar e crer no coração e termos uma mudança de comportamento. Devemos perdoar mais, amar mais, servir mais. Devemos deixar de se reclamar da vida, reclamar do nosso próximo. Devemos, de fato, suportar uns aos outros com amor. Sabemos que isso não é fácil, porque o caminho da porta estreita é assim, é renúncia, é a humilhação muitas vezes, e devemos de fato buscar viver em Cristo. Desejo a paz e a graça de Cristo, que façam reflexão sobre isso.
e que Deus lhe abençoe ricamente para que você possa preferir ler, estudar a palavra, ver missionários e pessoas falando do Evangelho, do que viver enfurnado, preso nesse mundo, nos prazeres desse mundo e nas coisas desse mundo. Cuidado, devemos ser cautelosos, porque cedo ou tarde todos nós iremos morrer e nós teremos que prestar conta de tudo aquilo que fizemos, e nós ou seremos chamados de bode ou de ovelha, e nós seremos colocados um à direita e o outro à esquerda. A porta larga, ela vai me iludir, a porta estreita vai me constranger para que eu possa de fato me arrepender dos meus pecados e possa chegar a Cristo. Eu desejo a paz e a graça de Cristo, e lembre-se que o Senhor nos sonda e Ele nos conhece. Confesse Cristo como Salvador. Peça perdão a Deus Pai por meio de Cristo. Peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente e lhe dê entendimento ao ler e ao praticar as Sagradas Escrituras. Fica na paz. Que Deus abençoe ricamente.